Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, o professor Oscar Vilhena Vieira, o Oscar, vou te chamar de Oscar, você é muito jovem. O Oscar é formado pela PUC de São Paulo, doutorado na USP, pós-doutorado em Oxford, é um dos grandes juristas do nosso país e é uma semana muito importante nós conversarmos sobre tudo que está acontecendo nesse período pré-eleitoral, né, Oscar? Que cartas foram essas duas cartas dos brasileiros? Primeiro, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Parece que nós sempre marcamos uma conversa em momentos duros. Né? É o Brasil, né, Oscar? Enfim, eu acho que essas cartas vêm em bons momentos, em um excelente momento para o Brasil. Tá? Quer dizer, nós temos um presidente que tem sido reiteradamente desleal com as instituições, especialmente agora com o sistema eleitoral, claro, que é o cerne da estrutura da democracia, né? E também com os tribunais que, de certa forma, são responsáveis pela lisura do pleito eleitoral. Então, acho que essa reação da sociedade é uma decorrência dos ataques, especialmente da reunião que ele fez com embaixadores estrangeiros, né? Que é algo impensável quando o próprio chefe de Estado expõe eventuais fragilidades do seu Estado para representantes estrangeiros, né? Isso soou muito mal, inclusive dentro das Forças Armadas, do Itamaraty, mas na sociedade civil de uma maneira muito, muito forte. Né? Agora, como surgiram as duas cartas e qual a diferença entre elas? Isso é importante. Uma das cartas surgiu, na realidade, de um diálogo com setores que não tradicionalmente estão, vamos dizer, na batalha, nas trincheiras da democracia, que são os empresários, que estão tocando as suas vidas, mas que têm sofrido as consequências de um governo que ataca de maneira muito contundente o Estado de Direito. Tá? Então foi uma conversa inicial de um grupo da sociedade civil, que nós chamamos de Comitê pela Democracia, que reúne pessoas como Neca Setúbal, uma dupla improvável, que é Miguel Reale Júnior e José Eduardo Cardoso, que estiveram em polos opostos. Pois é, pessoas que pensam diferente. Que pensam diferente. Esse é um grupo de pessoas que pensam diferente, mas têm em comum um compromisso muito forte com a democracia. E, numa conversa com o presidente da Fiesp, o Josué, né, como ele gosta de ser chamado, ele entendeu que isso era fundamental e liderou esse processo, né, não só conseguindo a aprovação desse manifesto dentro da Fiesp, mas depois convidando a FEBRABAN, que também tinha vacilado há algum tempo atrás, no 7 de setembro passado, que também aderiu com tensões internas, mas aí o setor empresarial, eu diria, mais de vanguarda do Brasil, acompanhou. Né? Agora, o mais magnífico desse manifesto é o fato de que, por exemplo, as centrais sindicais vieram em unanimidade, ou seja, todas elas aderiram de uma maneira muito robusta, e setores da sociedade civil, que vão da Coalizão Negra por Direitos à Comissão Ares de Direitos Humanos. Então nós temos aí um espectro... espectro... pessoas que normalmente não estariam juntos se juntaram pela questão democrática. Isso, pessoas que até discordam sobre grande parte das questões econômicas, mas sobre democracia elas demonstraram uma enorme unanimidade. Esse é o manifesto das entidades. E, por outro lado, tem uma outra carta, que é a Carta às Brasileiras e Brasileiros, que é uma coisa magnífica, porque é um movimento espontâneo de alguns ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, relembrando a Carta aos Brasileiros, que foi lida em 77 por Golfredo da Silva Telles Júnior. Que eu tive a honra de ser meu professor. Olha aí, né? Que era uma carta também escrita por alguns mais jovens advogados na época, o José Carlos Dias, o Almino Afonso, que não era tão jovem, mas já tinha sido inclusive ministro, né? Enfim, então é uma reconstrução disso, uma rememória disso, eles escreveram essa carta. Agora, essa carta recebeu um apoio da sociedade. Mais de 800 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 800 mil pessoas assinando. Então, ambas as cartas, uma das entidades, outra da população, dos cidadãos, serão lidas no dia 11, no Largo São Francisco. A primeira no Salão Nobre, às 9h30 da manhã, a outra às 11 horas no pátio. Né? Faculdade de Direitos que guarda grande tradição dos direitos do cidadão, direitos humanos, sempre esteve presente, né?
primeira faculdade junto com o Recife do Brasil, inclusive. Isso, dia 11 de agosto é o dia da inauguração dos cursos jurídicos no Brasil. Então é uma data simbólica do civismo brasileiro, claro, né? E que ela permitiu essa convergência de setores tão amplos da sociedade brasileira em torno da democracia. Isso é fundamental, porque não tem democracia sem compromisso com ela, não é, Roberto? Não é só as regras do jogo, é preciso que os jogadores estejam dispostos a cumprir essas regras. E eu acho que o comportamento do presidente levou a que os setores vissem a urgência e a necessidade de manifestar essa convergência em torno, esse muro de proteção em torno da democracia brasileira. Agora, Oscar, como reconstruir esse tecido social desgastado pela questão de ataques à democracia? Esse é um desafio, Roberto, no mundo todo. Nós estamos vendo nos Estados Unidos, né, que mesmo a eleição de um presidente, vamos dizer, do mainstream democrático, alguém que evidentemente tem um compromisso com a democracia, ela não foi necessariamente curativa, ou seja, as chagas deixadas pela polarização provocada pelo presidente Trump ainda marcam a sociedade americana, né? E nós vemos em outros países essa polarização ainda dificultando uma retomada do jogo. Eu acho que esse é o grande desafio que nós teremos a partir de janeiro de 2023. Quer dizer, em primeiro lugar, uma liderança que seja capaz de não aumentar a polarização, mas que seja capaz de convocar os setores para que eles possam convergir e dialogar. Agora, há também um desafio, Roberto, eu acho que da própria sociedade, dos meios de comunicação, de buscar compreender o porquê dessa polarização. Por que nós discordamos de forma tão contundente, né? Por que a clivagem religiosa levou a essa polarização do Brasil? Como criar pontes para esses diálogos? Eu sei que isso parece algo muito abstrato, mas eu tenho a impressão que se nós não nos empenharmos em atravessarmos, em dar um passo à frente e conversar com humildade, em conversar com abertura, com aquele com o qual nós divergimos, nós teremos uma enorme dificuldade de criar essa trança tão fundamental que protege a democracia e que permite que a gente conviva com a divergência. Eu acho que a tolerância e o diálogo são os elementos essenciais que poderão permitir que nós reconstruamos um pouco do nosso tecido democrático. Quer dizer, os dois lados aí vão ser muito importantes nessa questão, porque tem o outro lado também, né? O PT muitas vezes também foi agressivo lá atrás, né? Ah, sim, quer dizer, isso vamos dizer, é um ciclo vicioso que se iniciou quando eu começo dizendo que eu tenho a virtude e o outro não tem. Nós e eles, né? O nós e eles. E isso é circular, porque daí o outro se vê também numa posição de retornar com uma mensagem cada vez mais agressiva. Então, eu acho que nós emborcamos, se eu posso usar essa palavra, um ciclo muito vicioso que deteriorou o tecido democrático e precisamos saber se nós temos a grandeza de nos recuperarmos. O Lula já mostrou lá atrás, caso ele seja presidente, que ele transita muito bem sobre essas áreas, né? Sim, ele é um político, vamos dizer, que tem, independentemente de cores ideológicas, de quem gosta ou de quem não gosta, mas que tem uma qualidade enquanto político, vamos dizer, de muita sofisticação. Quer dizer, o Lula é capaz de transitar, ele é capaz de ser muitas pessoas ao longo da sua trajetória histórica. Então, ele, como outros políticos que infelizmente não estão mais no cenário brasileiro, eu acho que são pessoas adequadas para cumprir essa tarefa. Quer dizer, o Lula precisa reconstruir sua história e ele eventualmente terá uma oportunidade para fazê-lo. Né? A forma como ele vai utilizar essa oportunidade que está sendo colocada para ele é que vai determinar a grandeza que ele terá na história brasileira. Agora, o que você chama, você poderia explicar, o que é o infralegalismo autoritário? Então, Roberto, uma das coisas que nós percebemos, quando eu digo nós, é assim, os cientistas políticos em várias partes do mundo, como o Levitsky, que tornou isso famoso, de que as rupturas com a democracia não se dão mais com os tanques na rua,
mas se dão pela manipulação das instituições. Tá? Então você faz emendas à Constituição, você troca juízes da Corte, você faz alterações nas leis eleitorais. Tá? O que está acontecendo no Brasil. E isso acontece em muitos lugares do mundo. Né? Então a Venezuela é o caso mais claro. O Chávez eleito, um mês depois ele convoca uma Assembleia Constituinte, faz uma Constituição muito parecida com aquilo que ele gostaria de ter para governar sem limites, e assim ele perverte o sistema democrático. Na Hungria isso demora alguns anos, 4, 5 anos, até que Orbán ele consegue dominar o sistema político. Então isso a gente chama de constitucionalismo abusivo, ou seja, você usa das regras constitucionais para subvertê-las. Né? A grande questão é, e no Brasil, o que aconteceu? Né? O Bolsonaro, você que já foi parlamentar sabe da relevância disso, ele não dispunha de uma base sólida de governo, ou seja, uma coalizão parlamentar que permitisse ele alterar a Constituição, a fazer leis contra o meio ambiente, a fazer leis contra o sistema eleitoral. Então, ele cria um outro método, que é o uso abusivo das suas prerrogativas de presidente. Nesse sentido, ele se parece um pouco com o Trump. Então, ele vai fazer decretos alterando a composição do Conselho do IBAMA, ele vai fazer decretos autorizando a concessão de armas de fogo que não estão permitidas pela lei, ele vai nomear pessoas que são contrapostas à própria natureza da função. Então, nomeia um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, nomeia alguém para liderar a área de antidiscriminação da Fundação Palmares, que não entende que haja um problema de discriminação no país. Então, o que libera armas. Libera armas quando o Estatuto de Desarmamento diz que não pode. Então, o que ele fez? Ele criou uma estratégia que é usar meios... Isso é o infralegalismo. Isso é o infralegalismo. Ele usa os meios infralegais, ou seja, decretos, nomeações, portarias, ordens administrativas, para subverter aquilo que a Constituição determina. Talvez mais que isso, o exemplo também, né? Bom, isso é uma outra coisa que me parece altamente relevante, que é o impacto de uma autoridade que tem desrespeito aberto à lei. De que maneira isso repercute na sociedade? Eu, assim, como cidadão que dirijo em São Paulo, eu acho que piorou muito. Quer dizer, o modo como as pessoas se comportam de maneira cada vez menos regrada e agressiva, que encontra respaldo na conduta do próprio presidente da República e alguns dos seus ministros. Então, o infralegalismo é essa subversão do Estado de Direito por baixo, não com as mudanças das normas constitucionais. Agora, é interessante que nós vivemos um momento de governos populistas autoritários em muitos países, né? Não é só uma coisa, isso é importante também, porque parece que é só o Brasil que desandou. Não. Várias razões, eu acho que levam a isso, né, Roberto? Primeiro, foi a fragilização dos partidos políticos. Eu acho que os partidos políticos se tornaram muito frágeis, portanto, eles não são capazes de coordenar os conflitos. Como eles não são capazes de coordenar os conflitos, surge uma oportunidade para que um líder populista diga: eu posso fazer isso melhor do que qualquer um. Então, isso é comum em face da crise dos partidos e em face da própria ascensão das mídias sociais que afastam os intermediários, nós da academia, vocês da imprensa. A sociedade acha que num determinado momento ela não precisa, ela pode resolver diretamente isso através de um líder populista. O que a gente tem visto como resultado dessa onda é realmente uma degradação do campo dos direitos, uma degradação do campo da democracia. Você acha que a democracia tem que ser revista? Sem dúvida, a caixa de ferramentas da democracia que você e eu assistimos, né, no século XX, que são partidos políticos, sindicatos, ONGs, imprensa, tudo isso foi muito abalado pelas revoluções tecnológicas e, portanto, o próprio parlamento se torna vulnerável. Eu acho que nós temos, sim, que reformular um pouco essa caixa de ferramentas. Nós precisamos saber de que maneira a democracia direta pode ser aplicada e de que maneira nós tornamos o parlamento um centro mais significativo dos debates. Porque a gente nota que cada vez mais, o doutor Ulisses dizia isso,
esse Congresso é ruim, o próximo será pior. Exatamente. Né? Cada vez tem sido mais abastardado. Né? E o problema da política, quando você fala em abastardamento, é o que? A política, se nós não quisermos idealizá-la, ela é um meio de coordenação de conflitos. Quando ela perde essa capacidade, ou o conflito se torna violento, ou alguém se propõe a ser o árbitro final, que eu acho que é a trajetória dos populistas. Então, ou nós reformulamos, refundamos um pouco a nossa democracia representativa, tá? E para isso nós precisamos, vamos dizer, pôr a cabeça para funcionar, quer dizer, de que maneira os partidos se tornam novamente capazes de organizar a opinião pública, ou nós teremos não uma crise, mas uma degradação pelas próximas décadas da história do Ocidente e também de outros países democráticos. Oscar, ainda falando sobre instituições, e o Supremo hoje, como é que você está vendo? O Supremo tem uma sobrecarga de política, ou seja, o tribunal que deveria ter uma função bastante, vamos dizer, limitada a arbitrar conflitos de natureza jurídica, né? Na medida em que os órgãos de coordenação política não são capazes de resolver os seus problemas, isto é lançado... Cria um vazio, né? Cria um vazio e é lançado. Então, por exemplo, a sociedade brasileira não definiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que acontece? Supremo. Isso vai bater no Supremo. A sociedade brasileira não definiu o Pacto Federativo Tributário. Então, você tem guerra fiscal, quem vai ter que resolver é o Supremo. A sociedade brasileira não define... Quer dizer, o Supremo se manifesta quando é chamado, né? O Supremo ele foi tragado pela crise. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter críticas ao Supremo, mas, sobretudo, vamos dizer, o ingresso do Supremo na política é uma consequência da própria incapacidade dos políticos de resolverem os problemas que são da sua área de atuação. E aí ele emerge e, evidentemente, fica exposto. É um pouco disso que nós temos assistido agora. Outra coisa que assusta muito é esse negacionismo, né? Nesse fim de semana até eu vi a primeira-dama fazendo, não é nenhum discurso, na verdade é uma pregação, né? Uma pregação falando em demônios, que os demônios frequentavam o palácio. É uma coisa assim que sai fora um pouco entra no absurdo, né? Nós regredimos, né, Roberto? Eu lembro, eu estava no Egito há muitos anos, numa mesa com o antigo secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, né, que era professor, e ele via aquelas mulheres de burca, e ele olhou para mim com muita tristeza e disse, eu quando dei aula aqui nos anos 50 não era assim. As moças tinham direitos e liberdades, hoje não tem mais. Ou seja, nós entramos num processo de regressão onde alguns valores fundamentais de natureza religiosa estão bloqueando a possibilidade da democracia. Roberto, eu às vezes passo ali, para quem não é de São Paulo, no Bom Retiro, que é um bairro tradicional de São Paulo, e vejo, tem uma sinagoga, tem uma mesquita, tem uma igreja evangélica, tem uma igreja católica, eu falo, olha que maravilha que concepções de mundo tão distintas sejam capazes de conviver, de andar na rua. O Brasil sempre teve essa tradição. O Brasil sempre teve isso. Então, o que nós temos não é esse fundamentalismo, ele é ruim porque ele nega ao outro o direito de ser diferente. E é isso que o Brasil precisa recobrar, a possibilidade de convívio com a diferença. Oscar, um minuto, nosso intervalo, já voltamos. Outra coisa que causa surpresa também é como está sendo utilizado a questão dos direitos humanos. Se você defende os direitos humanos, a dignidade humana, dizem que você defende os bandidos, né? Então, isso é uma história antiga. Eu acho que desde o momento que a gente retomou a democracia, né, o Brizola aqui no Rio, o Franco Montoro em São Paulo, Tancredo em Minas Gerais, Pires na Bahia, né? Evidentemente que, saindo de um regime autoritário, eles buscaram criar concepções de aplicação da lei compatível com o Estado de Direito. Você não pode torturar, você não pode executar pessoas, né, que são padrões civilizatórios mínimos. E como isso agora não dizia respeito mais aos presos políticos, mas à população
em geral, e nós começamos a perceber que as pessoas que eram vítimas eram os pobres, os negros, os moradores das periferias, né? Isso criou uma reação por parte de setores da sociedade, normalmente os setores que tinham se dado bem com o arbítrio, né? Então setores das polícias, das forças armadas, e que estigmatizaram, então, que a proteção dos direitos humanos era equivalente à proteção dos bandidos. Na realidade, os direitos humanos são a âncora civilizatória do nosso século. Quer dizer, se você não reconhece que o outro é sujeito de direitos e que merece respeito, você vive a barbárie. Tá? Então, essa é uma má compreensão do Brasil, a meu ver, especialmente dos setores que perderam muito com o final do regime militar. E foram eles que ascenderam com a Bolsonaro. E, portanto, isso volta com uma enorme força. Roberto, eu acho que enquanto o Brasil não for capaz de conquistar um padrão mínimo de igualdade, nós teremos muita dificuldade, igualdade eu digo econômica, né? Nós teremos muita dificuldade de nos reconhecer mutuamente como sujeitos plenos de direitos. Quer dizer, que a pessoa que está ali na rua, independentemente da sua raça, do seu gênero, da sua condição social, que ela tem os mesmos direitos que eu tenho. Com essa concentração ninguém resiste, né? Ninguém resiste, e aí talvez venha uma explicação importante, né, que está ligada à sua pergunta sobre a reconstrução, né? O Brasil teve 30 anos para superar algumas das suas mazelas, se não superá-las, pelo menos melhorar de forma muito substantiva as condições da população. E as promessas constitucionais não foram integralmente cumpridas. Quer dizer, o fato é que muitas pessoas saíram da pobreza, melhorou o padrão educacional, o padrão de saúde, sobretudo, melhorou, mas a desigualdade foi mantida, ou seja, a distinção entre ricos e pobres no Brasil, que é obscena, ela foi mantida. E agora veio para trás ainda. Bom, agora veio para trás e a condição de miserabilidade aumentou. Hoje nós temos aí cerca de 20 milhões de pessoas passando fome. Inimaginável num país que produz alimentos como o nosso. Até o discurso da primeira-dama falando que esse será o Brasil, o país que irá alimentar todo o globo, né? É chocante quando o Brasil não consegue alimentar os seus próprios cidadãos. Né? Não é questão nem de ser de esquerda nem de direita, né? É outra coisa. É uma questão de dignidade. Eu acho que o que nós estamos... veja, as promessas não cumpridas precisam ser levadas a sério. Porque se nós não formos capazes de atender às condições de dignidade mínimas da população, o Brasil jamais sairá dessa situação de confronto que nós estamos vivendo. Eu falei aqui com você na última vez que nós tivemos, que é um processo de esgarçamento do tecido social. As pessoas não veem por que cumprir as regras, porque as regras não são cumpridas com elas. Então o Brasil tem, sim, um desafio monstruoso pela frente, que é de se recompor enquanto possibilidade de nação. Né? Agora, uma pergunta que todo mundo se faz, né? Mesmo nos meios políticos. Será possível acontecer uma arbitrariedade, um possível golpe de Estado por outros meios? Olha, eu tenho a impressão que o presidente já deu mostras muito claras de que ele ambiciona isso. Né? Quer dizer, o que nós tivemos no 7 de setembro foi uma convocação expressa às classes armadas para que embarcassem nessa aventura golpista. Mas o que nós temos assistido na prática é que, embora de maneira ambígua, porque você tem falas muito pouco comprometidas com a democracia por parte das classes armadas, essa reação não veio. Né? O 7 de setembro, em São Paulo, do ano passado, a polícia militar se comportou de maneira absolutamente profissional, legalista, e as Forças Armadas não tiveram qualquer participação. E agora o ministro da Defesa assinou, finalmente, uma carta pela democracia. Isso é importante, você está lembrando isso muito bem, porque nós tivemos 2 atos recentes. O primeiro foi a manifestação do Departamento de Estado norte-americano, paradoxalmente, ele dizendo que confia no sistema eleitoral brasileiro, depois do presidente ter traído o sistema eleitoral brasileiro. Né? Mas tão importante quanto isso foi a manifestação dos ministros de defesa
do continente e, portanto, inclusive dos Estados Unidos, e com a assinatura do próprio ministro da Defesa brasileiro. Ou seja, a situação é muito distinta hoje do que nós tínhamos em 64. Quer dizer, muito embora no centro do poder você tenha um presidente desleal à democracia, as instituições têm demonstrado, com as suas deficiências, com as suas idiosincrasias, com as suas vacilações, mas elas têm demonstrado um apego muito maior ao valor da institucionalidade. Então, eu quero crer que as Forças Armadas não se permitirão, quer dizer, aliás, não há ganho em fazer isso. Primeiro porque vai ser um país, vamos dizer, muito dilacerado após esse governo. Quer dizer, e sem o apoio do setor financeiro, sem o apoio do setor produtivo, inclusive, vamos dizer, a vanguarda do agronegócio, também não apoiando, quer dizer, por que entrar numa aventura como essa? Então, eu acho que eles foram dissuadidos, aqueles setores mais radicais, e evidentemente tem muita gente democrática dentro das classes armadas e que jamais ousariam entrar numa aventura como essa. Oscar, muito obrigado, uma conversa ótima, faremos outras. Otimismo, né? É isso. Muito obrigado.